Bom, então, boa noite, pessoal. A gente, estamos reunidos aí para mais uma reunião. A dinâmica todos vocês conhecem, né? Então, a apresentação de hoje vai ficar na responsabilidade do Rodrigo e após a apresentação dele, nós teremos um momento aí de discussão. Obrigado, Rodrigo. Fique à vontade aí para começar quando quiser. Qualquer coisa eu te dou um feedback. Beleza. Tá dando para ouvir direito, né? Tá aparecendo tudo, na tela, né? Tá tudo certo, Rodrigo. Já está aparecendo para gente. Maravilha. Então, pessoal, boa noite, mais uma vez. Me chamo Rodrigo, para quem está chegando agora, não me conhece ainda, né? Sou aluno do mestrado em Educação Física pela UFPE, orientando aí do professor Fabiano. E como já é tradição, né, toda quarta a gente se reúne para discutir um pouco acerca de algum artigo. E o artigo escolhido, né, para discussão hoje, e vou apresentar, ele está intitulado, como mostrado na tela, Efeitos da perda de velocidade durante o treinamento resistido sobre a performance atlética, ganhos de força e adaptações musculares. Esse artigo ele foi publicado pelos autores Pareja Blanco, Rodrigues Rosé, Sanches Medina e González Badillo, entre outros colaboradores no trabalho. Foi publicado no ano de 2016 na Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, que é uma revista com fator de impacto 4.221, e essa revista ela tem o objetivo de trazer publicações mais voltadas para a área de fisioterapia, ortopedia, ciências do esporte, fisiologia do exercício, bioquímica, biomecânica, até mesmo fatores relacionados ao esporte e comportamentos sociais, e por aí vai. É uma gama bem diversa de temas que são bastante pesquisados, né, na literatura, pelos estudiosos da nossa área. E aí, né, vamos dar início falando um pouco sobre a introdução desse artigo. Os autores, eles vêm abordando inicialmente acerca das respostas adaptativas, né, decorrentes do treino de força. Como a gente sabe, o treino de força ele promove determinadas adaptações a nível neural e morfológicos, que já foram discutidos em reuniões anteriores, podem ser vistas também nos vídeos do canal anteriores. E essas adaptações, elas dependem de algumas variáveis, né, durante a programação do treinamento, propriamente dita. E entre essas variáveis estão, deixa eu colocar só o apontador. Entre essas variáveis estão a magnitude da carga, né? Estão a ordem dos exercícios, o tipo de exercício selecionado, a velocidade do movimento em que esse exercício vai ser executado, qual a duração, né, do intervalo de descanso o atleta ele vai ter, né, lá disponível, qual o tempo de duração ele vai ter, 4 minutos, 1 minuto, 30 segundos, quanto vai ser, além do número de séries, repetições, né, o volume do treinamento. Então, essas variáveis, elas são inicialmente abordadas no artigo como sendo bastante relevantes, né, para que as respostas adaptativas ocorram a depender do objetivo do treinador, né, e do atleta. Mas aí muita gente ainda não sabe, né, quantas repetições são suficientes, né, e aí, qual é? São 12 repetições, 3 séries de 12 repetições, né, são 10, 15, 20, e aí a gente não tem uma resposta que seja uma receita de bolo, né, são 12, é isso aí. Mete bronca. Não tem, a resposta depende, né, vai depender de qual objetivo. A literatura, ela tem uma gama aí enorme, né, de artigos clássicos voltados para o treino de força e né, as repercussões no sistema neuromuscular. Muitos deles, né, tradicionalmente falam sobre
o treinamento até a falha, o próximo disso, né? E aí meio que tem uma dicotomia, né? O treinamento até a falha e o treinamento sem falha muscular. Qual vai ser melhor? E aí, durante o artigo, surgem alguns questionamentos sobre o treino de força, né, com alto nível de fadiga, gerando maiores adaptações a nível de força e hipertrofia, né? A gente pode ver nas academias, num espaço mais fitness de saúde, as pessoas têm essa tradição de falar que o no pain, no gain, né? Vai até a falha, senão você não ganha. E, claro, isso tem uma explicação, né? Os artigos mais clássicos aí, eles trazem uma explicação. Outros artigos questionam essas afirmações, mas são pontos de vista diferentes, né? São situações diferentes. E, geralmente, uma rotina de um bodybuilder, logicamente, ele vai ser mais voltado para um treinamento de força até a falha, né? Mas já para um atleta, será que isso é interessante, né, para a performance atlética? Então, a gente está construindo também essa ideia aos poucos. O artigo ele fala um pouco também sobre a importância, né, das fibras musculares do tipo 2 para geração, né, da produção de força, um alto nível de produção de força. Ele está muito relacionado a fibras do tipo 2, que são aquelas fibras de contração rápida. Elas são fibras, né, responsáveis aí por aquela contração extremamente rápida, diferente da fibra do tipo 1, que é aquela mais lenta, que demora mais a fadigar. E aí, né, também a gente tem que pensar, quando a gente fala, será que o treino até a falha, ele vai proporcionar, né, alguma alteração a nível fenótipo, do nosso fenótipo, né, genético? Será que isso vai interferir na nossa força também? Então, obviamente que sim. Alguns artigos já vêm relatando que treino de força até a falha, ele gera uma redução da cadeia pesada de miosina, né, das fibras do tipo 2X, que são essas fibras do tipo 2, né? E isso, obviamente, vai trazer uma redução, vai gerar uma redução na taxa de produção de força, por exemplo. Então, o treino até a falha não é 100% a melhor opção para ganho de força, né? Então, se for para essa lógica, já tem um pequeno empecilho, né? Que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Outro tópicozinho abordado no artigo é sobre fadiga e falha muscular, né? A fadiga, ela vai aumentar durante o treino de força, isso é natural, e ocorre quando você vai acumulando o número de repetições e não interrompe, né, esse processo. Fica sempre levando até o máximo. E aí você vai chegar à falha muscular, né? Só que antes de você atingir a falha muscular, o corpo da gente ele vai dar alguns sinais de que você está cansando, de que está chegando a fadiga muscular, né? Seja a fadiga periférica, central, você vai estar cansando. Alguns desses sinais é a redução da velocidade, né, de execução do movimento. Então, a gente está vendo aí o rapaz muito feliz, né, fazendo um agachamento com barra, back squat. Dá para ver que ele está indo até a falha, né, porque ele está recebendo apoio do personal, de alguém ali atrás, que obviamente ele pode falhar, né, e aí cair, apesar de ter as barrinhas aqui, né, possam suspender essa barra, mas pode ser que aconteça algum acidente? Pode. Então, a redução do movimento, né, executado é um sinal de que está fadigando. A redução da força máxima também é outro sinal de que a gente está fadigando. Entre outros sinais que a gente pode ver quando o indivíduo está, né, a dor também é um sinal de fadiga. Aquele ardorzinho, né, do lactato, apesar de que isso não é o que gera fadiga, é apenas um sinalizador. E os autores eles falam sobre a possibilidade de avaliar a fadiga através do método, né, da abordagem do VBT, utilizando a perda de velocidade. Você vai verificar ao longo das séries, né, se em determinada série o indivíduo fez X velocidade.
na série seguinte ele fez uma velocidade inferior a essa anterior, e assim ele vai mantendo só caindo, então você pode concluir de que ele está fadigando, né? Então não deixa de ser uma avaliação da fadiga. E aí essas variáveis, né, no treino de força, na prescrição do treino de força, basicamente elas vão ser a média da velocidade na primeira repetição, né? Durante o VBT a gente utiliza a média da velocidade média na primeira repetição, desculpa a confusão. E outra variável é a perda de velocidade, né, durante as repetições, que vai ser dada em um percentual. Sei lá, 10%, 20%, 30%. Isso é dado em percentual, né, quando a gente fala de velocity loss, que é a perda de velocidade. E aí, quando a gente está no treinamento VBT, né, treinamento baseado na velocidade, a gente pode utilizar um limite de velocity loss, né, de perda de velocidade, e usar esse limite para dizer que chegou ao fim da série. Então, se eu estou com um atleta e eu digo, ó, o nosso limite vai ser 20%. Então, ele vai fazer, sei lá, 3 séries, mas eu não sei quantas repetições vão ser. Eu sei que ele, quando ele atingir 20% de perda de velocidade relacionada à primeira repetição dessa série, ele vai parar, né? Então, isso aí já é também uma forma de utilizar o VBT, né, com velocity loss. E aí o objetivo desse estudo, eles falam que é comparar os efeitos de 2 programas de treino de força com diferentes magnitudes de perda de velocidade na repetição atingida em cada série. E aí essas magnitudes são 20% de perda de velocidade versus 40% de perda de velocidade. E aí eles querem ver quais são os efeitos que isso gera, né, sobre as adaptações estruturais, né, e funcionais do sistema neuromuscular. Já na seção de métodos, né, os participantes, eles foram recrutados, né, 24 homens jovens e saudáveis, tinham uma idade média de 22 anos, uma massa corporal média de 75 quilos, 8, né, uma altura média de 1,76 m entre essa amostra. O RM que eles realizaram, né, nas avaliações antropométricas, e avaliações de testes físicos, eles tinham uma média do RM de 106 quilos, né? E aí variava um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas a média era 106 quilogramas, né? Atingindo uma repetição máxima com essa carga. Esses homens jovens, né, eles eram universitários, eram fisicamente ativos e tinham experiência em treino de força. E aí essa experiência ela deveria ter um tempo de prática mais ou menos de 1 ano e meio a 4 anos de experiência, né? E praticasse de 1 a 3 vezes por semana, se não me engano. Ainda no método, o delineamento desse estudo ele é um estudo experimental, pré e pós-teste. Ele utiliza 2 grupos experimentais, né, que são o VL20 e o VL40. Aqui, só a nível de demonstração, na sessão pré, né, na sessão pré e pós, a gente pode ver, e temos 8 semanas de intervenção. Ao total, eles fizeram duas intervenções por semana, e aí a gente pode concluir que são 16 sessões ao total, né, sem contar a sessão pré e a sessão pós. A sessão pré-intervenção foram executadas avaliações e testes, né? Foi feito um teste de 1RM e feito a avaliação do perfil carga-velocidade. Nessa sessão pré-teste, eles também realizaram testes de sprint e salto vertical. Coletaram, né, fizeram lá uma biópsia muscular do músculo vasto lateral. E também realizaram um exame de imagem, né, a ressonância magnética, para verificar a dissecção transversa e o volume muscular do quadríceps. E aí, esses mesmos testes, eles foram avaliados após o período de intervenção, né, para saber se essa intervenção aqui gerou algum tipo de efeito, algum tipo de alteração, né? E como era que era feito essa intervenção, né? Depois que fez o período pré-intervenção, eles deram um intervalo de 48 horas e iniciaram, né, a primeira semana. A primeira semana fizeram lá 2 intervenções,
E foram seguindo, né, até a 8ª semana de intervenção. Era o grupo de perda de velocidade de 20% versus o grupo de perda de velocidade de 40%. Eles realizavam um aquecimento geral e específico, né, para o exercício agachamento, que era o único exercício que foi selecionado para realizar essa intervenção. E aí essa carga, né, ela ia aumentando gradativamente ao longo das semanas. E aí ela iniciava a 70% de RM, chegava em determinado momento que ele atingia 75% do RM, e ia terminar, né, na última semana eles terminavam com 80% de RM. Essa série de exercícios eram 3 séries, né, esse protocolo de exercício era baseado em 3 séries, não tinha um nível, tipo, não tinha um dado 12 repetições, não tinha, porque é como eu falei, ele realizava a primeira série, tinha lá a primeira repetição, tinha uma velocidade determinada. E aí, quando ele atingisse uma perda de velocidade de 20%, por exemplo, ele parava essa primeira série. E aí ele dava um intervalo de 4 minutos, ia para a segunda série, quando terminasse, né, lá esse limite imposto de 20% ou 40% de perda de velocidade, parava, ia para a terceira e fazia a mesma coisa. A carga, pessoal, ela era a mesma para ambos os grupos, tá? Ela não era uma carga maior, não. Era apenas a perda de velocidade que ia ser diferente. Então, sei lá, digamos que estava com 50 quilos os dois. Um ia aguentar, sei lá, fazer 20 repetições. O outro ia aguentar fazer 10, sabe? Isso é só uma suposição, não estou dizendo que seria isso não, tá? Mas é só para mostrar que isso vai depender da perda de velocidade e não um número pré-estabelecido de repetições, exatamente. E aí, depois que terminaram as intervenções, eles deram 72 horas de intervalo para realizar os pós-testes. Quer dizer, o teste, né, pós-intervenção. Ainda nos métodos, a parte da análise estatística, eles utilizaram a média de desvio padrão para relatar a análise descritiva. Utilizaram um coeficiente de variação e esse C eu não lembro qual é agora, para o teste e para o reteste. O modelo também foi utilizado, o modelo de efeito aleatório One Way. Utilizaram para o teste de normalidade, o teste Shapiro-Wilk, né, para ver a distribuição das variáveis na pré-intervenção, naquele pré, né, que eu tinha mostrado. Em seguida, eles também utilizaram a homogeneidade de variância entre VL20 e VL40 com o teste de Levine e analisaram os dados a partir do ANOVA, utilizando uma comparação pós-hoc, né, de Bonferroni, e essa comparação foi entre os dois grupos, VL20 e VL40, e utilizaram essa mesma comparação pós-hoc, Bonferroni, para o grupo, a seção, né, pré e pós. Eu não sei especificamente como é que se dá, e a gente pode discutir isso mais na frente, todos esses testes estatísticos, mas foram os dados que estavam apresentados no artigo. Já passando para a parte dos resultados, né, já sabemos como foi feito a análise estatística, o que é que eles iam investigar. Os resultados mostraram o seguinte: VL20, ele, durante a sessão de treinamento, ele treinou com uma média de velocidade significativamente maior que VL40, ou seja, isso se dá porque era uma carga mais leve, obviamente, não. É porque eles estavam com um limite, né, de velocidade, de perda de velocidade menor. Então, eles perdiam 20% ali, já antes de chegar no limite máximo, né, na fadiga máxima, 20% é submáximo, exercício submáximo. Então, eles já paravam. Então, eles mantinham a velocidade, né, maior que o VL40. Já o número de repetições para a VL40 foi maior, né, porque era uma tolerância maior aí para o número de repetições, tinha um espaço maior para realizar essas repetições. Foi maior do que o grupo VL20.
Observou-se também que aconteceu, né, um aumento na área de secção transversa para os dois grupos. Porém, a gente pode ver também nos resultados que aconteceu uma redução no percentual da cadeia pesada de miosina, né, para fibroso tipo 2X para o grupo VL40, ou seja, confirma aquilo que a gente tinha discutido já na introdução. Né? O MHC 2X em VL20, por outro lado, ele permaneceu inalterado. Então, a gente pode colocar na balança, ele não diz aqui se é melhor ou pior, mas colocando na balança a gente pode, né, chegar a uma conclusão de que, não quero perder MHC, né, então eu preferiria treinar a VL20 do que treinar a VL40. Tá, eu ia hipertrofiar, mas eu ia perder ali um fator importante que ia me ajudar a ter uma maior taxa de produção de força. Né? Aqui a gente pode ver, né, o gráfico mostrando a relação entre o número de repetições e a velocidade média, né, propulsiva. Essa barrinha sem estar preenchida é o VL40, enquanto essa barrinha mais escura, né, a preta, ela é a VL20. O que é que a gente pode observar? A barrinha VL40, ela sempre está, né, numa velocidade menor que a barrinha VL20. Então, aqui, VL40 está fazendo numa velocidade menor, né, 0,8, quer dizer, 0,40, VL40 está fazendo uma velocidade 0,8, enquanto VL20 está fazendo uma velocidade 0,9. E aqui também, 0,7 para VL40, 0,8 para VL20. E assim, em todas as séries e repetições, né? A gente pode ver também aqui a diferença significativa no número total, né, de repetições, o volume total lá no final. Para a VL40 ele foi bem maior do que para a VL20. E isso se dá, óbvio, para aqueles mesmos fatores que já foram citados. Aqui, né, a gente pode ver na figura B, especificamente, o MHC, né, das fibras 2X. Eu não sei se dá para vocês verem aí, se está pequeno, mas aqui temos 4 imagens, né? Está dividida em uma imagem só. Aqui no VL40 e aqui no VL20. A gente tem o MHC pré e pós. Para o VL40, vocês podem ver que ele está bem escuro aqui, ó. O MHC está bem escuro, mais escuro do que no pré, né? Do que no pós. O pós ele está bem, né, desaparecendo já. E isso se dá porque houve uma redução, né, da quantidade percentual de MHC para o grupo VL40. Já o grupo VL20, quando você vê aqui a diferença entre o pré e o pós, não existe uma diferença, ele permanece do mesmo jeito, tá vendo? A mesma tonalidade para o MHC 2X. Ainda nos resultados, os autores apresentam um aumento, né, do volume para o vasto medial em ambos os grupos, enquanto a musculatura do vasto lateral e do vasto intermédio, ela aumentou apenas para o grupo VL40, enquanto o reto femoral ele permanece inalterado para ambos os grupos. Essa imagem A é a imagem representando o quadríceps, né, os ganhos de VL40 e VL20 quadríceps. Como vocês podem ver, esse mais claro é o pré e esse mais escuro é o pós, tá? E aí, para o VL40, você pode ver que o quadríceps, de uma forma geral, ele hipertrofiou mais, né, do que teve um maior ganho de volume do que o VL20, né, o quadríceps. O reto femoral, ele, né, teve uma média ali igual, permaneceu igual para os dois grupos, no pré e no pós. O vasto medial, você pode ver também, né, que tem uma diferença pequena, então não é significativa, 11,4 e 11,6. Já aqui, para o vasto lateral e vasto intermédio, a gente vê uma diferença significativa. Né? O VL40 ele teve um volume maior, né, do pré para o pós, quando comparado para o grupo que teve uma perda de velocidade, que treinou uma perda de velocidade de 20%.
Ainda também nos resultados, houve um aumento significativo para os valores, né, na força em URM. Esse AV é quando você desloca a carga, né, a 1 metro por segundo, enquanto a velocidade média é deslocada numa velocidade menor que 1 metro por segundo, é esse AV, né, menor que 1. E aí houve um aumento significativo da força para deslocar, né, na velocidade de 1 metro por segundo e menos que 1 metro por segundo para os grupos, né, VL20 e VL40, aumentaram o RM nessas duas situações. E também, né, houve uma melhora da força para o grupo que só deslocava a carga, né, uma velocidade acima de 1 metro por segundo. E aí essa melhora, né, foi apenas para o grupo de perda de velocidade de 20%. Esse AV maior que 1, a gente pode subentender que é uma velocidade média, né, durante a deslocamento de uma barra, por exemplo, cargas leves. Tá? Já essa AV menor que 1 já é tipo uma velocidade menor, então a carga ela tá não, ela pode ser, a gente pode entender que a carga, né, tá um pouco maior que mas como eram cargas iguais, essa redução se deu pela quantidade, né, exagerada de repetições, não foi especificamente pela carga. Outra coisa que melhorou foi o CMJ para o grupo VL20, né, ele melhorou 9,5%. E aí, por outro lado, o grupo que treinou com perda de velocidade de 40%, ele não teve alteração nenhuma no desempenho, né, no salto vertical, né, que seria o CMJ. Então, só o VL20 melhorou o CMJ. Já o sprint, nenhum dos grupos tiveram mudanças significativas, né, então, né, ficou na mesma. Aqui a gente pode ver essas mudanças, né, nas variáveis, né, para dar performance neuromuscular, no período pré e pós-treinamento para cada grupo. Aqui a gente pode ver os dados de VL40, enquanto aqui a gente pode ver os dados de VL20. Aqui, inicialmente, os dados pré e pós de um RM, né, para o VL40. O RM começava lá para eles, né, o inicial foi de 104, terminaram lá com 118. Então, o valor de P ali foi, né, 0,001 menor que 5, né? Então, o AV também temos aqui para o valor de VL40, AV maior que 1, AV menor que 1, CMJ, como a gente tinha falado, permaneceu a mesma coisa, praticamente. Eles começaram a avaliação com um salto de 41 centímetros, terminaram com 42, ou seja, mudou nada. Já o VL20, eles começaram saltando 40 centímetros, né, e a média terminou lá saltando 44. Então, foi significativo. O sprint também, né, veja, pouca coisa, 2,99 segundos, enquanto aqui foi 3,02 segundos, ou seja, mudou quase nada. Também, mesma coisa para o VL20, 2,99 no final, ou seja, não foi significativo. E esses são os principais dados, né, CMJ, o sprint e os dados de força que já tinha falado anteriormente. E aí a gente finaliza, né, a apresentação dos resultados no artigo e passa para uma discussão, né? Os autores, eles falam, né, através de outros artigos que eles trazem, que uma baixa magnitude de perda de velocidade dentro da série, ela vai estar, né, muito ligada a ganho de força similar a um treino com uma alta magnitude, que é o de 40%, né? E aí a gente pode pensar, né, que, pô, será que é bom a gente treinar com um alto nível de fadiga, né, com 40% de perda de velocidade, sendo que com 20% eu vou conseguir a mesma coisa, né? E essa perda de velocidade, né, de 20%, ela apresentou, né, melhores resultados para o desempenho no salto vertical. Então, foi um plus aí, né? Quando a gente pensa no público de performance, de, né, competição, atleta, alto nível, então acho que a resposta é meio óbvia já, né, em que a gente poderia apostar.
Outro ponto a ser discutido também no artigo é que esse velocity loss, né, essa perda de velocidade em uma alta magnitude, ela vai estar associada à hipertrofia, mas ela também vai, né, piorar a situação, né, da cadeia pesada de miosina para as fibras do tipo 2. Né? Do que adianta um atleta hipertrofiar, ficar lá fortão, bonitão, mas não vai ter uma taxa de produção de força bacana para realizar as atividades específicas na modalidade dele. Então, não sei se vale a pena, né? Quer dizer, até sei. E aí, também, outro ponto a ser discutido é que treinar até a falha, talvez ele não seja uma alternativa necessária, né, para a gente atingir os maiores ganhos de força. Já existem artigos na literatura que discutem isso, né, sobre a possibilidade de alternativas ao treino de força até a falha. Não é que o treino de força até a falha ele é a pior escolha que a gente vai fazer, né? Mas existem escolhas melhores, né? Enquanto isso, também a menor velocidade de movimento durante as repetições e também o menor desempenho CMJ para o grupo VL40, ele pode ser explicado pelaquela redução, né, gerada pelo treino até a falha do grupo VL40, pela redução do MHC, né? Reduziu, então diminuiu lá a taxa de produção de força, né? Acumulou fadiga, diminuiu a velocidade, consecutivamente esse grupo teve uma velocidade menor, né? Em geral, uma média de velocidade menor em geral, comparado ao VL20, e teve um desempenho lá no CMJ também, né? Mal. Os ganhos, né, hipertróficos para o grupo de perda de velocidade de 40%, eles também podem ser explicados, né, pelo alto estresse metabólico, enquanto você induz ali a musculatura, né, um alto estresse metabólico e mecânico. E a gente tem, né, um sistema muito inteligente que vai, né, combater até mesmo o sistema imunológico da gente, fazer de tudo para contornar a situação. E isso gera adaptações a nível neural e a nível hipertrófico, principalmente hipertrófico nesse caso, estrutural. Esses danos, né, essas microlesões musculares, elas vão levar a musculatura a adaptações estruturais, como, né, a hipertrofia muscular. E aí, por fim, a gente pode concluir que, né, a magnitude de velocity loss no treino de força, ela pode e deveria, né, ser uma variável a ser considerada durante a programação de treinamento, né, quando o treinador senta lá para fazer o treino da equipe, do atleta, não sei, ele deveria levar em consideração a possibilidade de utilizar, né, um percentual de perda de velocidade menor, maior, enfim, a depender da estratégia, né, a depender dos objetivos. Que tipo de adaptação ele quer gerar no sistema, né? Então, ele deveria pensar um pouco sobre a perda de velocidade, a magnitude que ele quer utilizar no treino. Treinar até a falha também ele é uma conclusão que a gente pode dizer que ele pode promover maiores ganhos hipertróficos, sim, mas lembre-se de que ele também, né, muda as fibras musculares ali de rápido para lento, né, alterando o nosso fenótipo muscular, né, aqueles fatores que a gente não herda dos nossos pais, né, são os fatores ambientais, né, que podem mudar o nosso fenótipo. Outro conceito também, na conclusão, é de que treinar de forma submáxima, né, que corresponderia ali a um velocity loss de 20%, nesse estudo proporcionou ganhos de forças semelhantes ao treino até a falha. Então, como tinha dito, são escolhas, né, que a gente coloca na balança e lá, na hora de programar o treinamento, você vai decidir o que é melhor. Será que é melhor treinar com uma perda de velocidade de 40% ou de 20%, né? Por fim, né, treinar com uma perda de velocidade de 20% melhorou também o desempenho no salto vertical. E aí o que é que a gente pode levar em consideração no final é de que, de fato, é melhor você treinar com uma perda de velocidade de 20%, vai ser mais econômico, você vai poupar mais o atleta do que você submeter o indivíduo a um alto estresse mecânico, um alto estresse, né, metabólico, para conseguir a mesma coisa no final das contas, né? Quando se trata do público
voltado para o alto rendimento. E eu tive essa compreensão, né? Eu não sei como é que vocês tiveram a partir da leitura, espero que todos tenham lido, mas basicamente essa foi a conclusão, né, que eu tive no final da leitura. E espero, né, que agora a gente deixa esse espaço agora para contribuições, críticas e a discussão, né, enriquecedora. Mais uma vez aí, obrigado pela atenção e é isso. Valeu, Rodrigo. Eu Obrigado.